Olá a todas, olá a todos. Eu sou o Renato Rovai e este é o Fala Rovai, o programa que a gente faz aqui todas segundas, quartas e sextas, 19 horas. O canal da Fórum, www.youtube.com/Fórum Revista. Todos os dias às 11h30 a gente faz o Fórum 11h30 com a Adrília Lourenço. Tem meu programa da Clara e outros programas estão surgindo aos poucos. Ou seja, inscreva-se no canal e ative o sininho. O que eu vou falar hoje é sobre a morte do Gustavo Bebiano. Estranha morte do Gustavo Bebiano, um atleta, lutador de jiu-jitsu, professor, faixa preta, 56 anos, com bastante vitalidade, que sofreu um infarto fulminante na madrugada de sexta-feira e faleceu. Bom, há algum indício, alguma prova de que esse infarto pode ter sido estimulado? Não, não há. Há algum indício, alguma prova de que algum grupo político possa ter resolvido atentar contra a vida do Bebiano? Não há. Porém, há na história do Brasil coisas semelhantes que já aconteceram com adversários políticos de quem estava no poder quando do regime militar no Brasil. E eu resolvi então fazer este Fala Rovai para conversar um pouco sobre isso. A partir do quê? A partir de um filme chamado Dossiê Jango, que você pode assistir no YouTube. Vale a pena. As imagens são muito boas, você pode colocar ou no seu computador ou na televisão, se você tem uma televisão que permite assistir vídeos no YouTube. É um filme que conta com um pouco dessas estranhas coincidências que levaram à morte no Brasil, por exemplo, do João Goulart, né, que é o personagem principal do filme, mas também do Carlos Lacerda, do Juscelino Kubitschek e de senadores e outros políticos da América Latina. Tudo envolto na Operação Condor. O que já chama atenção é que no caso do João Goulart, existem no filme duas testemunhas que falam muito sobre ele ter sido assassinado. Um que era um empresário que era amigo do Jango e resolve investigar e escreve um livro no Uruguai e ele tem certeza de que o Jango foi assassinado e leva inclusive nome de médico que teria feito o remédio que levou ao envenenamento, que era para a doença cardíaca que ele tinha. Ele também entrevista uma série de pessoas que trabalharam nas proximidades do Jango e um outro personagem que está preso no Brasil, que ficou preso no Brasil à época, em Porto Alegre, que era do Uruguai, que trabalhou na operação, tanto de monitorar o Jango fora do Brasil, quanto de, segundo ele, provocar a sua morte. E ele conta com detalhes como se deu aquela armação para que o Jânio tomasse um remédio envenenado que viria num frasco com 30 outros comprimidos, ou 29 outros, nesse era o 30º, e que um só estaria envenenado para não deixar nenhum tipo de rastro. Bom, ele tem um momento que ele conversa aí com o próprio filho do Jango, João Vicente, e conta também em que momentos tinha visto o João Vicente, de uma multa que ele teria tomado, na verdade, de uma batida de carro que ele teria vivido, que ele estava perto daquilo, coisa que, segundo o próprio João Vicente, não tinha nem feito boletim de ocorrência à época disso. Ali, o que mais chama a atenção de tudo isso é que depois que essas evidências vão aparecendo, que surgem as primeiras declarações que podia ter sido isso, todos aqueles que tiveram contato com a morte do Jango e que resolveram falar, foram morrendo aos poucos, todos de infarto. 16 pessoas, a 16ª morte é do autor do livro, desse uruguaio, morreram em infartos semelhantes ao do Jango. O que o Rovai está querendo dizer com isso? Que então o Bebiano pode estar muito. Estou dizendo que existe uma tecnologia que já foi utilizada, provavelmente em outro momento da história, por grupos ligados às forças militares, né, que levaram à morte pessoas, tanto no Brasil como fora do Brasil, com técnicas semelhantes a essa. Não só essas. No caso do Juscelino, ele morreu num acidente de carro que, mais do que claro, do que foi
não foi um acidente comum, foi um acidente provocado. E, inclusive, o motorista do carro, que dirige o carro do Juscelino, tem uma perfuração atrás, que depois disseram que era um prego, uma perfuração provavelmente de bala. Foi assassinado e depois bateram uma jamanta no carro dele, né? Aliás, acidente de carro também não era uma forma incomum de matar pessoas na época da ditadura. Veja o caso da Zuzu Angel, que tem um outro filme muito interessante, chama-se Zuzu Angel, que você pode assistir, que conta um pouco disso. Quem matou Gustavo Bobiano? Se ele foi assassinado, é preciso descobrir. Era preciso ter feito todos os exames possíveis para que a gente tirasse todas as dúvidas. Da mesma forma como a morte do Teori foi muito estranha, um acidente de helicóptero, né? Há outras coisas acontecendo no Brasil de hoje, muito parecidas com as que aconteciam no Brasil da década de 70 e 60. Curiosamente, no Brasil de hoje, quem está no poder são pessoas que guardam relações com aquelas que governaram o Brasil nas décadas anteriores. É bom ficar atento. Era isso, gente. Obrigado de novo por prestar atenção em mais um vídeo desse Fala Vai. Valeu a todas, valeu a todos. Quarta-feira a gente volta.